Hoje, 20 de dezembro de 2023, o governo Lula alcança um grande gol, uma grande meta com a aprovação da reforma tributária na Câmara e no Senado. O Congresso, portanto, dá a bênção para a reforma tributária, que foi uma grande conquista feita pelo Ministério da Economia ou Ministério da Fazenda do Haddad, sob os auspícios do Lula, que consegue assim marcar mais um gol de placa para desespero dos seus pseudo-opositores. Por que pseudo? Porque eles, na verdade, não são opositores. Eles não têm projeto de país, eles não têm projeto econômico, eles não têm projeto social, eles não têm projeto nenhum. Apenas o projeto da balbúrdia, da confusão, como está ocorrendo com a extrema-direita e o seu atual manequim, o Milei. Portanto, o Lula consegue colocar o projeto da reforma tributária ampla à frente, e vamos aqui pincelar alguns pontos da reforma, já que o nosso forte aqui não é economia, nem se trata de fazer análise dos ganhos econômicos que a reforma traz, mas vamos apontar aqueles em que os efeitos sociais serão bastante positivos, espera-se, embora o prazo para a consumação dessa reforma ainda esteja para lá de 2026. Mas, de qualquer sorte, tendo em vista o longo prazo, é uma grande vitória. Vamos então ver os pontos que nos jornais, e a gente aqui vai utilizar o Globo, aponta essa grande vitória de Lula, do seu governo, esta vitória de Haddad, o seu Ministério da Fazenda para a economia, e espera-se para a vida dos brasileiros, principalmente aqueles que precisam realmente de avanço social para uma melhor distribuição de renda. Vamos ver isso aí? Então temos aqui, Congresso Nacional promulga a reforma tributária após 4 décadas de discussão. Veja o que muda nos impostos. Proposta V, que prevê a unificação de 5 tributos, passará a valer. Mudança começa em 2026, com transição até 2033. É uma reportagem de Vitória Abel, Alice Cravo e Manuel Ventura, hoje às 15h35, dia 20 de dezembro de 2023. Aqui está o retrato do momento em que a reforma foi promulgada. A gente vê que o Lira, embora esteja fazendo parte do cenário, está com a posição corporal completamente negativa, com o ar de triunfo do Rogério Pacheco, o Lula olhando assim meio de esguelha para dizer, bem, chegamos até aqui, o Haddad também com ar aberto de vitória, segurando o documento que dá agora ao Brasil um outro respiro no campo dos tributos e também do regime econômico. Mas agora vamos ao que interessa. Alíquotas reduzidas em 60% nas seguintes atividades: serviços de educação, serviços de saúde, medicamentos, dispositivos médicos e de acessibilidade para pessoas com deficiência, medicamentos e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, serviço de transporte coletivo de passageiros de caráter urbano, semiurbano e metropolitano, produtos agropecuários, pesqueiros, florestais, extrativistas, vegetais in natura, insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano, produtos de higiene pessoal e limpeza majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda, produções artísticas, culturais, jornalísticas e audiovisuais nacionais e atividades desportivas e comunicação institucional, atividades artísticas e culturais nacionais. Imposto seletivo com alíquota maior, com toda a justeza, claro, cigarros, bebidas alcoólicas, produtos prejudiciais ao meio ambiente e prejudiciais à saúde, não incidirá sobre energia elétrica e telecomunicações, e não alcançando o quórum para manter a incidência do imposto seletivo sobre armas e munições, o que naturalmente sabemos que foi defendido pela extrema-direitalha, essa direita canalha que ainda defende a violência, o armamento pessoal para o aumento da violência no país. Possíveis isenções com a alíquota zerada. Vamos ver aqui, a alíquota zerada estabelece que uma lei complementar definirá hipóteses em que poderão ser concedidas reduções de até 100% da alíquota, ou seja, tem um imposto zerado para dispositivos médicos e de acessibilidade para pessoas com deficiência, medicamentos e produtos de cuidados básicos da saúde menstrual, produtos hortícolas, frutas e ovos, serviços de educação superior no âmbito do ProUni, produtores rurais sob certas condições. Regimes diferenciados que depois terão tratamento posterior, combustíveis e lubrificantes, serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de assistência à saúde, etc, etc, etc. Mas aqui embaixo ainda, no texto de economia que estamos dando uma olhadinha, tem: cesta básica terá imposto zerado com a reforma tributária? Sim! Essa é uma grande, excelente notícia do ponto de vista social, do ponto de vista da alimentação para o povo brasileiro mais carente, mais necessitado. Inicialmente, o texto da reforma foi alvo de críticas após a Associação Brasileira de Supermercados estimar um aumento de aproximadamente 60% dos tributos que incidem sobre a cesta básica com a proposta em discussão. Mas no texto aprovado na Câmara, o relator da PEC da Casa, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, incluiu a criação de uma nova cesta básica nacional de alimentos que será totalmente isenta de impostos. A definição de quais produtos farão parte será feita posteriormente por meio de lei complementar. E aqui tem: o Senado chegou a criar uma cesta básica estendida, mas isso saiu do texto, claro. De qualquer sorte, está aí um grande ganho social com a mudança
tributária no país com esta nova reforma. E é isso que precisamos olhar. Embora os senões, e naturalmente contando com um Congresso que já sabemos de que natureza é, um Congresso espúrio, um Congresso que é formado por uma maioria de direita, de extrema-direita, com um centrão simpaticíssimo à manutenção de privilégios e em detrimento da população brasileira, Lula faz o que é possível, ele se organiza e faz um grande jogo de corpo, junto com o seu ministério, o Haddad à frente, para chegar a esta espécie de conjugação positiva da reforma tributária que traz avanços para acabar com a fome no Brasil e também para poder prover à população que tem demandas médicas, demandas de saúde, proteção para que possa ter mais bem-estar. O que vimos aqui, os pontos que atacamos aqui, dentre todos os grandes pontos da reforma tributária, que, repetimos, não é da nossa alçada, observamos que o enfoque social esteve presente e felizmente vingou. Poderia ter mais avanços, mas é o que foi possível frente a este Congresso que o povo brasileiro elegeu e colocou à direita, com uma predominância de um centro que se diz centro, mas que é simpatizante da direita, ou seja, da manutenção de privilégios, da manutenção de domínio das elites financeiras do país. De sorte que se trata de um avanço de Lula no sentido da economia e no sentido social, para que através desses tributos nós possamos ter alguma forma de fazer distribuição de renda ou distribuição do bem-estar, ou melhor, como temos aqui batido na tecla, fazer com que o Brasil possa, na medida do possível, avançar numa socialização do bem-estar. Formar no Brasil um país que tenha preocupações com o bem-estar social, o que implica com o bem-estar da sociedade. O que quer dizer com o bem-estar da grande, esmagadora maioria da população, que está sempre às voltas com os senhores do país, com os senhores do capital financeiro, que querem o sofrimento, a submissão, a subjugação da população. É, portanto, uma grande conquista do governo Lula, está fechando o ano com uma grande vitória, um golaço, para não dizer e acrescentar que, com esta reforma tributária, os sinais para o capital estrangeiro, para o próprio capitalismo nacional e estrangeiro, fará com que o Brasil possa avançar ainda mais. A grande notícia que também, neste fim de ano, o governo Lula, depois de receber do governo do inelegível o país no lixo e conseguir em um ano organizar o Brasil econômica e socialmente, em termos das suas políticas públicas, e colocar o Brasil, que estava na 12ª colocação como economia do mundo, novamente entre as 10 maiores. Agora é a 9ª, ultrapassando o Canadá. Isto é um grande passo, a demonstração de uma competência de gestão no país. Mas tem gente que ainda tem saudades do tempo da bagunça do inelegível e não está mirando o que está acontecendo na Argentina, que para nós tem importância sim. Quando a gente quiser pensar que Lula ainda não conquistou tudo o que gostaríamos que ele conquistasse, e para aqueles que não gostam de Lula, é só olhar para a Argentina e ver o desastre, a tragédia em que os argentinos e a Argentina estão mergulhando. E aí poderíamos dizer que realmente temos a felicidade de, com 50,1%, termos colocado o Brasil novamente nos trilhos de uma nação que se respeita. Embora 49,9%, não importa, se é 51,9%, 49,1%, perdoem aí se eu estou impreciso, não importa, os 49% restantes preferissem que a gente estivesse mergulhado no caos. Mutatis mutandis, vamos esperar que Lula mostre o que realmente é ser um gestor de um país, um presidente da República de um país republicano e, sobretudo, de ser um estadista de mão cheia, provavelmente o maior estadista que o Brasil já teve e um dos maiores estadistas que o mundo atualmente está testemunhando. Um abraço e até uma outra oportunidade.